Olá pessoal, vamos continuar então com nossos podcasts. É uma série maravilhosa, falando dos segredos das terras bíblicas. Já passamos por vários lugares e cenários maravilhosos, ou pelo menos históricos, lá desde o Egito, Mar Morto, Rio Jordão, e vamos subindo, vamos subindo. Agora, nosso convidado, que é o irmão Antônio Araújo, vai falar sobre a famosa Rota dos Patriarcas. Que rota é essa? Porque deve ser um trajeto muito grande que cruza toda aquela terra, né? Isso, a Rota dos Patriarcas, a gente pode dividi-la talvez em vários períodos, né? Nós ali já falamos de Jericó, falamos do Mar Morto, das características. Em Jericó começa a conquista da Terra Santa. E nessa parte da conquista da Terra Santa, é muito interessante que ela se concentra na região montanhosa, conhecida como Samaria, hoje conhecida como Cisjordânia em português. No inglês o pessoal já tem a tradição de chamar de West Bank, né? Ou a borda ocidental, que seria a borda ocidental do Vale do Jordão. Bom, o que acontece? Josué então começa a conquistar várias cidades. Quando a gente lê na Bíblia sobre reis, não eram exatamente nações, mas era o que a gente chamaria de cidades-estado, onde várias cidades tinham seus reis, e a maior parte dessas cidades que são conquistadas vão ser nas montanhas de Samaria. E por que essa região depois passa a ser conhecida como Rota dos Patriarcas? Quando nós falamos de patriarca, o primeiro nome que nos vem à mente é Abraão. Para quem gosta de geografia bíblica, vai ver que Abraão entra na terra que hoje nós conhecemos como Israel, pelo norte, onde posteriormente na sua descendência seria estabelecida a tribo de Dan. Em Dan, onde está uma das nascentes do Rio Jordão, eu mencionei no nosso bloco anterior, quando nós falamos sobre o Rio Jordão e suas nascentes, ali em Dan existem vários momentos bíblicos registrados. Por exemplo, o altar de Jeroboão está em Dan. É possível visitar quando nós visitamos o Parque Nacional de Dan, porque Jeroboão tinha uma rivalidade com Roboão, que era o rei dos judeus, e ele fica temeroso que o povo, indo para Jerusalém adorar, vá se apegar a Roboão e ele vai perder seu prestígio. Então ele cria bezerros de ouro para o povo adorar e cria um altar de holocausto ou de sacrifício em Dan. Então são vários momentos bíblicos ali, mas algo que eu amo ver, que eu amo visitar, é o famoso portal cananita, que é um portal que remonta o período dos cananeus, ou seja, um período pré-abraânico, e esse portal está lá estabelecido até hoje. É claro, a gente não passa por ele, mas dá para ver as pedras colocadas, e esse portal foi por ele que, segundo a tradição, Abraão passou quando veio de Ur dos Caldeus para a terra que Deus havia de lhe mostrar. Então ali, a gente pode dizer que ali começa o que seria a Rota dos Patriarcas. Entrando por Dan, vindo do norte, passando a região da Baixa Galileia, onde está o Mar da Galileia, Alta Galileia, que é Nazaré, e aí entramos então nas montanhas logo após o Vale do Armagedon. É possível ver as montanhas, conhecidas biblicamente como Montanhas de Samaria. A região de Samaria ficava entre Jerusalém e Galileia, mas essa cadeia montanhosa, que na geografia bíblica é o que separa o Vale do Jordão do litoral, ela segue até Hebrom e ela termina próximo de Beersheba, que são duas cidades muito familiares, Hebrom e Beersheba, para quem gosta de estudar a vida de Abraão, né? O patriarca nosso, que hoje é reconhecido no mundo como patriarca de judeus, de muçulmanos e árabes, e também de nós cristãos, que somos adotados em Cristo, né? Enxertados na oliveira e descendentes de Abraão, segundo Gálatas 3. Bom,
Ali nessas montanhas, então, é por onde Abraão passou. É ali que também em Siquém, né, no texto de Josué, ainda é Siquém, onde fica então o local onde Josué trouxe os ossos de quem? Ele trouxe os ossos de José do Egito. Por ali se passam também os ossos de Jacó. José, quando sai com os ossos de seu pai do Egito, leva para ser sepultado em Macpela, que é Hebron, né, a cidade de Abraão. Em cima também dessas montanhas, mais ao sul de Jerusalém, parte da Rota dos Patriarcas. Nessa parte conhecida como Samaria, fica Beit Il. Beit Il hoje é uma cidade árabe, mas é a Betel bíblica. Beit significa casa, tanto em árabe como em hebraico. Il vem de Ilah, que é Deus. Então, Beit Il, casa de Deus, porque o texto bíblico nos diz que quando Jacó teve ali a visão daquela escada que chegava até os céus, e os anjos subiam e desciam, e o Senhor refaz a ele a mesma promessa que havia sido feita a Abraão, em Gênesis 12. Ele fala: darei essa terra à sua descendência, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porque, lembrando um de nossos episódios anteriores, a promessa e a herança era para Isaac. Porque a herança era a bênção de chegar a todos os povos da terra. Então, nessa, a gente diria de rota, é muito interessante, hoje tem uma rodovia, pastor Misael, a rodovia número 60, que ela começa em Beersheba, é um asfalto belíssimo, ela sobe as montanhas, passa ali pelo sul de Jerusalém, chegamos a Hebron, passamos de largo por Belém, Jerusalém, depois ela continua, entra em território palestino, nós temos Ramallah, que hoje é a capital da autoridade palestina. Passamos por Betel, Beit Il, onde acontece esse evento bíblico maravilhoso e que diz muito respeito à promessa da igreja, que acontece com Jacó. Passamos ainda pela cidade de Eli, seguindo em direção ao norte, chegamos em Siló. Passamos por um entroncamento conhecido como Tapua, onde fica a Universidade de Ariel, uma universidade hebraica, mas também nas montanhas, que seria hoje Cisjordânia e território palestino. Chegamos a uma cidade do Novo Testamento chamada Sicar, que é Siquém de Josué, Sicar da época de Cristo, onde tem um texto bíblico, um evento bíblico que mexe muito comigo, que é a mulher samaritana no poço de Jacó. Bloco anterior nós falamos da mulher indigna, né, de Raabe, que foi colocada na genealogia de Jesus. Falamos sobre as 4 mulheres indignas. Ali tem uma mulher indigna que, se Jesus fosse só um profeta e o Messias ainda houvesse de vir, eu ouso dizer que ela seria colocada na genealogia do Messias, porque era uma mulher com a qual não se poderia conversar, primeiro porque era samaritana. Judeu não conversava com samaritano. Segundo, porque ela era adúltera. O texto diz que Jesus pergunta: cadê seu esposo? Ela fala: não tem. E ele responde: bem disseste, porque tiveste já 5 e o que tem não é seu. Ou seja, o que ela tinha era o marido de alguém. Essa mulher, segundo a tradição, segundo a lei judaica, segundo a religião a qual Jesus pertencia, tinha que ser apedrejada. Ao invés de apedrejá-la, Jesus dedica tempo para conversar com ela, com alguém com quem não devia conversar. Essa mulher indigna chama a atenção dos discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos chegam, porque eles tinham ido comprar comida, eles ficam calados. Eles acharam muito estranho Jesus estar conversando com uma samaritana, mas não ousaram interromper. Era o mestre. Essa mulher indigna, que também com certeza não haveria espaço para ela nas nossas comunidades cristãs hoje, é a mulher que trouxe a cidade de Sicar aos pés de Cristo. E olha que interessante, o texto nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 4,
que todos aqueles que chegaram disseram para ela: a gente veio porque ouviu o que você disse, mas agora os nossos olhos veem a promessa viva. Olha que interessante, com tantos discípulos ali, o Senhor decidiu usar uma mulher indigna. E isso acontece na Rota dos Patriarcas. Hoje, a cidade de Sicar é uma cidade chamada Nablus. É um local que tem sido difícil visitar ultimamente, porque tem muitos conflitos. De um ano para cá, talvez centenas de pessoas tenham morrido ali. Próximo de Nablus, já no final da Samaria bíblica, no final ali da Cisjordânia, tem uma cidade palestina chamada Jenin, que tem até uma universidade americana. Tem alguns amigos meus que já deram aula naquela região, naquela universidade, que desenvolveram projetos ali. Então essa região toda hoje é meio que um barril de pólvora. É um local que eu amo visitar. Quando eu não levava grupos, eu ia com o meu carro, levei a minha família algumas vezes ali, porque os doces árabes são famosos em todo o mundo. São considerados os doces mais saborosos. E a maneira artesanal como são feitos chama atenção. São ricos em castanhas, em mel, são ricos em nata, né? Aquela parte mais rica em gordura do leite, que lá é chamado de esta. E os doces de Nablus são considerados os melhores doces do mundo árabe. Se você, ouvinte, você aí, nosso internauta que está vendo esse vídeo, tiver a oportunidade de ir em Nablus, não deixe de parar numa casa de doces. E eu recomendo, peça a conefa. Conefa é um doce que é melhor ser comido quente. Vai ter um queijo derretido por cima maravilhoso, coberto de mel, umas castanhas de caju, um pistache por cima. É maravilhoso. E tudo isso na Rota dos Patriarcas. É um caminho, essa rodovia é disponível. Pude ter o privilégio de cruzá-la várias vezes na minha vida, como eu disse, às vezes com grupos e às vezes sozinho, aproveitando para paisagem, as histórias bíblicas. E nessa região tenho amigos judeus que vivem em alguns assentamentos. Tem famílias de brasileiros vivendo no assentamento de Kiryat Arba, que fica em Hebron, Hebron no sul de Jerusalém. Existem dezenas, talvez centenas de assentamentos judaicos dentro desse território, que teoricamente seria o território árabe. Então é muito interessante a gente poder ter contato com as duas culturas. Desculpa interromper, esse Kiryat é aquela que tinha os gigantes também lá no tempo de Caleb ou não? Esse é Kiryat. Não, o tempo de Caleb seria mais no vale. Kiryat Arba é mencionado na Bíblia no livro de Gênesis, porque é o local onde viviam os heteus e onde Abraão vai morar. Nós estamos falando de um período pré-Caleb. E vamos encerrando esse bloco, encerrando esse episódio, mas teremos mais podcasts. Inscreva-se no nosso canal, Deus te abençoe e fica na paz.